Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Preço médio das passagens de ônibus das 6 rotas mais procuradas no Brasil teve queda em 2022. Embarca e Viação Garcia fecham parceria que disponibiliza plataforma online para pesquisa de passagens e preços. TCU revoga liminar e permite liberação de novas linhas de ônibus interestaduais. A cidade de Araras, em São Paulo, recebe 12 novos ônibus para a frota do transporte coletivo. Prefeitura do Rio de Janeiro altera calendário de vistorias nos ônibus do transporte público. Buser prevê transportar 160% a mais de viajantes no Carnaval de 2023. E ainda, você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. Uma pesquisa feita pela Check My Bus, plataforma de busca de ônibus com quase 400 empresas cadastradas, analisou o preço médio das passagens nas 6 rotas mais procuradas pelos brasileiros e verificou uma redução de até 51% no valor médio cobrado em 2019 em comparação com 2022 na rota São Paulo-Belo Horizonte. No trecho entre Brasília e Rio de Janeiro, a queda foi no preço de 6%. De acordo com a Check My Bus, as rotas interestaduais mais procuradas pelos brasileiros para viajarem de ônibus são São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Curitiba, Brasília-Rio de Janeiro, Salvador-São Paulo e Brasília-São Paulo. Dentre estas rotas, a maior diferença de valores entre 2019 e 2021 foi percebida nos trechos que tiveram aumento na concorrência. Foi neste período que a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, emitiu novas autorizações, o que facilitou a entrada de operadores e ampliou a oferta do serviço. O diretor-geral da Flixbus Brasil, Edson Lopes, destaca que a abertura do setor é importante para baratear os custos e permitir que mais brasileiros viajem. As linhas com maior concorrência tiveram uma redução muito maior do que aquelas nas quais temos menos operadores. Por isso, é fundamental ampliar o mercado e facilitar a entrada de novos players, comenta o diretor-geral. A empresa Flixbus atua no Brasil desde 2021, com um sistema de tarifa dinâmica, de acordo com a proximidade e ocupação da viagem, em parceria com empresas que possuem autorização da ANTT para operar o serviço regular. Ainda segundo o levantamento da Check My Bus, há uma tendência de alta nos valores médios pagos entre 2021 e 2022, relacionada à alta de preços dos combustíveis e à instabilidade da economia mundial. Outro fator fundamental é que, com o fim do momento agudo da pandemia de coronavírus, tivemos um aumento na demanda, o que pressiona os valores das passagens, aponta Lopes. As rotas que contam com o maior número de empresas operando ou entrando com novos modelos de negócios regulares, como a Flixbus, registraram aumento menos expressivo em comparação com as menos concorrentes. Entre 2021 e 2022, o trecho Rio de Janeiro-Brasília, que teve menos mudanças no perfil de competição, as passagens tiveram reajuste médio de 58%. No trecho São Paulo-Belo Horizonte, o aumento médio foi de 28%. Acreditamos que a concorrência e novos modelos de precificação são capazes de diminuir o impacto da pressão inflacionária. Basta ver, as rotas que passaram a ser operadas por mais empresas foram as que tiveram as reduções mais substanciais no preço das passagens, completa Lopes da Flixbus. Quanto mais aberto o mercado, com mais concorrentes operando regularmente, melhor para o consumidor. A Embarca, startup de tecnologia especializada em desenvolver soluções para mobilidade em plataformas digitais, anunciou mais um passo de sua parceria com a Aviação Garcia, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Paraná, tendo criado uma nova plataforma que permite ao passageiro pesquisar e encontrar os melhores preços das rotas desejadas. De acordo com a startup, a ferramenta chamada Embarca.Pricing foi concebida com a finalidade de estabelecer um preço condizente com o mercado nos serviços ofertados pelas empresas de transporte rodoviário, levando em consideração o equilíbrio entre oferta e demanda, sazonalidade, concorrência, antecipação, ocupação, dia da semana e previsibilidade de vendas baseada no histórico. Seria mais ou menos como os aplicativos para a busca de apartamentos e hotéis. Porém, o Embarca.Pricing dá maior abrangência e precisão de horários das passagens rodoviárias, como no caso da Aviação Garcia, diz Felipe Gullin, CEO da Embarca.
Já as operadoras rodoviárias, a plataforma proporciona benefícios como verificação do comportamento do consumidor, criação de uma nova escalabilidade com baixa manutenção e múltiplas configurações de precificação simultâneas, ação de acordo com as oscilações do mercado e calibragem automática no preço conforme a oferta e a demanda. O nosso algoritmo implantado no site de buscas da Aviação Garcia identifica o melhor custo naquele instante para cada trecho, dia e horário, fazendo o ajuste automaticamente se necessário, conforme a demanda e informações do mercado e até a sazonalidade de vendas. Assim, o preço pode diminuir caso a companhia opte por vender mais passagens, focando na ocupação, mas ainda assim maximizando a receita total do ônibus, explica Álvaro Justus, data head da Embarca. Para Stefano Boicó, VP da Aviação Garcia, a parceria com a Embarca deve proporcionar um aumento significativo na rentabilidade das linhas da empresa. A inteligência de precificação do Embarca Pricing busca atender às necessidades dos clientes e maximizar os resultados da empresa seguindo a meta estabelecida. Estamos projetando um aumento significativo na rentabilidade de nossas linhas, afirma o executivo. Em reunião do TCU, Tribunal de Contas da União, realizada nesta última quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, a Corte finalmente votou pela revogação de liminar do órgão que acaba de vez com uma novela que se arrasta há 2 anos, a liberação de novas linhas de ônibus interestaduais. Assim, a ANTT pode permitir estas linhas. A revogação da cautelar estava paralisada há quase 5 meses após o ministro Vital do Rego solicitar vistas do processo em sessão realizada no início de outubro de 2022. O pedido valia por 60 dias, o que postergou a decisão. O processo 033.359/2020-2022 trata de denúncia com pedido de medida cautelar fundada de indícios de irregularidades ocorridas na agência e tem como relator o ministro Antônio Anastasia. Anastasia assumiu a vaga de Raimundo Carreiro, que concedeu a medida responsável pela suspensão de todas as autorizações de novos mercados para o transporte interestadual e internacional de passageiros, emitidas com base na deliberação 955 de 2019 em determinação proferida no início de 2021. O relatório dos técnicos do TCU rebateu a maioria das denúncias que sustentaram a decisão do ministro Carreiro. A proposta da área técnica do tribunal é que, enquanto a ANTT não aprovar novo mercado regulatório, se abstenha de negar autorizações de linhas de ônibus com base em normas consideradas anticoncorrenciais. O transporte terrestre regular de passageiros é atualmente regulamentado pela Resolução ANTT número 4.770, publicada em 2015. Com a mudança significativa do cenário legal, o que implica em alterações da resolução somada à cautelar do TCU, a ANTT decidiu promover nova proposta de regulamentação para revisar o marco regulatório do transporte de linhas interestaduais. Em fase em consolidação, a nova proposta de regulamentação da ANTT poderá ser acelerada caso a liminar fosse derrubada pelo plenário do TCU nesta quinta-feira. Ao impossibilitar que novas empresas de ônibus lançassem novas rotas capazes, a crítica é que a decisão do TCU impediu que as viagens pelo transporte interestadual diminuíssem seus custos, além de ofertar linhas inéditas para ligar cidades que não têm ainda o atendimento pelo Serviço Regular do Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros, o TRIP. Desde a decisão do ministro Carreiro, em março de 2021, as empresas do transporte regular só conseguem oferecer ônibus interestaduais para rotas onde tem autorização para operar. Pelos dados da ANTT, atualmente a agência tem à gaveta mais de 1.000 pedidos de autorização aguardando análise. Na última quinta-feira, de 9 de fevereiro de 2023, Araras, em São Paulo, recebeu 12 novos ônibus para a frota do transporte coletivo, possibilitando que o TCA, Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras, pudesse normalizar o atendimento à população desta sexta-feira, dia 10. De acordo com a prefeitura, a autarquia também alterou os horários das linhas, determinando intervalos de 30 minutos na cidade toda em horário de pico e de 20 minutos para a região leste durante todo o dia. Passageiros podem conferir os novos itinerários no site do TCA. A Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro, através da Resolução número 3.600, publicada nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, altera o calendário das vistorias anuais dos ônibus do transporte público. O processo fiscalizatório compreende os veículos do SPPT
SPO, Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus, que operam linhas por toda a cidade. O objetivo da vistoria é identificar se os ônibus que compõem a frota estão em condições de uso, de acordo com os contratos de concessão, garantindo o conforto e segurança dos passageiros. Os veículos com placas final 00 até 10 serão os primeiros com data final do processo em 23 de março. As vistorias continuam até o mês de maio, seguindo a ordem expressa no documento a seguir. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus rodoviário modelo da empresa Logtrans ficou totalmente destruído na noite deste último domingo ao pegar fogo na rodovia estadual MT-130. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, o coletivo seguiu uma viagem intermunicipal entre Rondonópolis e Primavera do Leste com 40 passageiros, quando o motorista percebeu que um dos pneus havia estourado e que ao parar o coletivo já havia chamas. A concessionária Morro da Mesa, que administra o trecho, informou que foram acionados o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso, assim como houve o acionamento de um caminhão-pipa e ambulâncias. Alguns passageiros afirmaram que o motorista, que não teve sua identidade revelada, evitou que o coletivo tombasse, já que após a explosão o ônibus teria ficado sem controle. Todos os passageiros conseguiram desembarcar em segurança. A empresa precisou disponibilizar outro coletivo para que todos pudessem seguir viagem em segurança. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da empresa Rápido Federal e um caminhão deixou o motorista preso às ferragens da manhã desta segunda-feira, em Alvorada do Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, o acidente ocorreu por volta das 6 horas na altura do quilômetro 195 na BR-020, na altura da Serra de Alvorada. O coletivo fazia Salvador, São Paulo, e ao menos 3 passageiros apresentaram ferimentos leves. A corporação informou ainda que os feridos foram atendidos por equipes do SAMU e encaminhadas para hospitais de Alvorada do Norte. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. O motorista, que não teve identidade revelada, foi retirado das ferragens. A Aviação Rápido Federal informou que no momento do acidente, 8 passageiros estavam a bordo do coletivo e que o motorista encontra-se consciente sob atendimento hospitalar. O número de acidentes com colisão em traseiras de outros veículos, principalmente caminhões, vem aumentando desde o ano de 2021. As causas do acidente devem ser investigadas. Um grave acidente envolvendo uma moto e um ônibus da empresa Coesa Transportes deixou o motociclista morto no fim da tarde desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, na ponte Rio-Niterói. De acordo com a concessionária Ecoponte, que administra o trecho, a colisão entre os veículos teria ocorrido por volta das 5 horas e 15 minutos da tarde, na altura do vão central no sentido Niterói. Em horário de rush, a concessionária que acionou a Polícia Militar Rodoviária do Rio de Janeiro liberou apenas uma das faixas para o acesso do guincho e equipe de socorro, gerando enorme congestionamento. Mais tarde, a concessionária informou outro acidente na pista sentido Rio, por volta das 5 horas e 50 minutos, quando houve a colisão entre um carro e uma moto na descida do vão central. A Polícia Rodoviária Federal informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar, localizado na região central do Rio de Janeiro. O nome da vítima fatal não foi informada, assim como a linha em que o ônibus da empresa Coesa Transportes fazia. A Polícia Rodoviária Federal informou que na madrugada desta sexta-feira, um passageiro de um ônibus foi preso transportando farto material entorpecente durante uma ação de fiscalização na BR-293, no município de Bagé, no Rio Grande do Sul. De acordo com a corporação, a abordagem ocorreu em um ônibus da aviação Ouro e Prata, que fazia a linha Porto Alegre-Dom Pedrito. Na bagagem de mão de um dos passageiros foi localizado 1,5 kg de pó de entorpecente. Esta quantidade de pó poderia render mais de R$200 mil aos traficantes após a venda. O traficante, de 33 anos, é natural de Canoas e já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, roubos e furtos. O homem foi preso e a droga apreendida, sendo encaminhada para a Polícia Judiciária de Bagé. O ônibus foi liberado em seguida para que pudesse seguir viagem até o seu destino final. Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta terça-feira, na BR-277, um ônibus rodoviário com diversas mercadorias de contrabando. A corporação informou que a apreensão ocorreu no município de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. Foram encontradas mercadorias estrangeiras sem nota fiscal ou que comprovasse a regularidade dos produtos. Os itens foram avaliados em cerca de R$155 mil. O coletivo e toda a mercadoria foram encaminhadas à sede da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Os envolvidos serão denunciados ao Ministério Público Federal.
O micro-ônibus escolar, que fazia o transporte de ao menos 12 crianças, acabou perdendo o controle e caindo em um barranco por volta das 7 horas e 20 minutos desta quarta-feira, na cidade de Ceará, no interior de Santa Catarina. O coletivo seguia levando os alunos para a Escola Núcleo São Rafael. Apesar do susto, não houve registro de feridos. A prefeitura de Ceará ainda não se manifestou sobre a ocorrência. Outro coletivo deve assumir a rota do transporte, até que o ônibus acidentado seja liberado. A Polícia Civil do Paraná informa que prendeu nesta quinta-feira um homem de 29 anos por matar um cão e tentar matar outros dois com golpes de facão em um terminal de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Em dezembro do ano passado, a PCPR recebeu uma denúncia informando que um indivíduo teria matado um cachorro com um facão no terminal do Boqueirão. Durante as investigações, os policiais civis apuraram que o investigado tentou matar outros dois cães da mesma maneira. Este é um caso emblemático de maus tratos aos animais, pois o autor demonstrou uma enorme brutalidade e agressividade contra o cão que se aproximou dele sem a mínima intenção de o atacar. Justamente esses casos que justificam a existência da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente da PCPR para garantir da proteção da vida e dignidade desses animais, explica o delegado da PCPR, Guilherme Dias. A Polícia Civil do Paraná ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão, o facão que suspeito utilizava para cometer o crime. Um ônibus rodoviário da empresa Real Maia, que seguia a viagem entre Fortaleza e Belém, ficou totalmente destruído pelo fogo na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 8 da BR-316, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, chamando a atenção de moradores que acordaram pela manhã com informações nas redes sociais. A corporação informa que, apesar do susto, não houve feridos e o motorista do ônibus informou a repórter da TV Liberal, Débora Soares, que tudo ocorreu muito rápido e que ouviu o pneu estourar e, ao encostar o veículo, viu que já havia chamas. Os funcionários da empresa Real Maia, dona do ônibus, ainda conseguiram salvar as malas dos passageiros antes do fogo tomar conta e destruir completamente o coletivo. Agentes do Detran sinalizaram a área e interditaram uma das faixas da BR-316 no sentido Ananindeua-Belém, e o trânsito ficou lento nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A empresa de ônibus precisou disponibilizar outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem até o destino final. As causas do acidente devem ser investigadas. Um homem que não teve a sua identidade revelada acabou sendo preso na última terça-feira por importunação sexual contra uma jovem de 15 anos durante uma viagem de ônibus em Vicente Pires, no Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal informa que o homem de 50 anos sentou em uma poltrona atrás da vítima e começou a passar a mão no corpo dela. Os abusos não foram percebidos pela genitora da vítima, a qual, assustada, nada falou, tendo apenas passado a se movimentar muito na cadeira, informou a 38ª Delegacia de Polícia em Vicente Pires. Ao perceber a cena de abuso contra a menor de idade, o cobrador do coletivo informou ao motorista e solicitou que o mesmo se encaminhasse para uma delegacia mais próxima. Além que o ônibus fazia, não foi informada. A mãe e a menor de idade informaram ao cobrador que não conhecem o homem que ainda tentou pular pela janela do coletivo, porém foi impedido pelo funcionário da empresa de ônibus assim que o adolescente começou a chorar e contar sobre a importunação sexual. O acusado, assim como a vítima e a sua mãe, foram encaminhados para a delegacia da região, onde o homem foi preso e flagrante por importunação sexual. Caso condenado, ele pode cumprir pena de 1 a 5 anos de prisão. A procura por viagens de ônibus para aproveitar o feriado do Carnaval vem registrando um forte crescimento. Maior plataforma de intermediação de viagens rodoviárias, a Buser, espera transportar mais de 120 mil passageiros entre os dias 16 e 22 de fevereiro em todo o país. O volume representa um crescimento de 160% em comparativo com 2020. Ou seja, o total de viajantes pode ser 3 vezes ao transportado no último carnaval antes da pandemia. Segundo o diretor de operações da Buser, Thiago Zanetti, cerca de 70 mil reservas já estão confirmadas para o período do carnaval. Estamos animados. O setor de viagens rodoviárias está numa crescente desde o ano passado. Muito desse bom tempo sem a ver com o aumento do preço das passagens aéreas, o que levou as pessoas a voltarem a escolher o ônibus na hora de viajar. Especialmente pela nossa plataforma, é muito prático reservar e embarcar, o que acaba incentivando o passageiro a experimentar nosso serviço, destaca.
O principal serviço da Buser é o fretamento colaborativo, modelo em que os passageiros formam grupos de forma online. A startup também opera no sistema de marketplace, fazendo a revenda de passagens de ônibus em parceria com empresas de linha, que atuam nas rodoviárias. Somando as viagens dos dois modelos, a Buser conta até agora com mais de 7 mil grupos de viajantes para o carnaval. Isso representa um crescimento de 30% em relação a um período normal. Desse total, 581 são grupos extras. Já temos mais de 70 ônibus extras dos fretadores, parceiras que vão rodar no carnaval. Além disso, vamos aumentar a frequência de viagens para atender o aumento da demanda, explica. Estamos com preços bem competitivos. Entre Rio de Janeiro e São Paulo é possível viajar por R$ 39,90 saindo na sexta-feira, por exemplo. Já entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, há opções a partir de R$ 89,90, valor que chega a ser quase metade da concorrência, ressalta Zanetti. E antes de encerrar, algumas notícias extras. A partir de sábado, dia 18 de fevereiro de 2023, as tarifas de ônibus intermunicipais do estado do Rio de Janeiro terão reajuste de 11,91%. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo DETRO-RJ, departamento que regula os serviços. Os valores variam de acordo com a extensão das linhas e categorias dos ônibus. A passagem com valor menor entre São Gonçalo e Niterói vai de R$ 4,75 para R$ 5,30, por exemplo. Segundo o DETRO, entre as principais justificativas para o reajuste estão a previsão contratual de atualização anula de valores e os aumentos dos custos operacionais, como os aumentos salariais do diesel, lubrificantes, entre outros insumos. O funcionamento do ar-condicionado obrigatório na frota com equipamento também foi um dos motivos. Atualmente são 991 linhas de ônibus intermunicipais em operação. A Prefeitura do Rio de Janeiro comunicou também, a partir desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, entra em prática as novas tarifas para os ônibus do transporte público rodoviário com ar-condicionado, conhecido popularmente como Frescão. A partir da data, as operadoras das linhas do serviço ficam autorizadas a cobrar o valor máximo da tarifa, que chega a R$ 19,95 em vários destes itinerários. O Frescão é atendido exclusivamente por veículos na configuração rodoviária, ou seja, poltronas mais confortáveis, assim como veículos que rodam o país ligando longas distâncias. A exemplo dos novos valores que ficam mais altos está a linha 2018, que liga o Aeroporto Internacional do Rio ao Terminal Alvorada, que sobe para quase R$ 20. Saindo do Rio de Janeiro, vamos para o Centro-Oeste. A tarifa de ônibus em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai subir dos atuais R$ 4,40 para R$ 4,65 a partir do dia 1º de março de 2023. O anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta terça-feira pela prefeita Adriane Lopes. Segundo a chefe do Executivo Municipal, o valor não será maior por causa de subsídios. Na segunda-feira, dia 13, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, aprovou um repasse de R$ 10 milhões dividido em 10 parcelas para bancar o deslocamento de estudantes na rede estadual de ensino em Campo Grande. Nesta terça-feira, os vereadores da capital aprovaram isenção de ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o que deve reduzir em quase R$ 11 milhões neste ano o custo das empresas. A tarifa técnica, ou seja, o que as empresas recebem por passageiro transportado, subiu de R$ 5,15 para R$ 5,80. Deste valor serão abatidos o desconto total do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza e o subsídio aos transportes dos estudantes. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.